Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, prezados alunos e alunas do Instituto Bíblico Etnos, é com alegria que estamos começando mais uma aula de teologia. Desta feita, estamos trabalhando com a disciplina Livros Históricos do Antigo Testamento, que começa no livro de Josué e termina no livro de Ester. Hoje o destaque é para o segundo livro dos reis, o período da monarquia, que nós estaremos então abordando aí lições de grande relevância para o nosso conhecimento bíblico e teológico. O segundo livro de Reis pertence ao período dos reis da monarquia, sua autoria é desconhecida, mas a tradição atribui provavelmente a Jeremias. Ou seja, assim como em 1º Reis, em 2º Reis, a autoria de ambos os livros desconhecida e a tradição reza que Jeremias provavelmente foi o seu autor. A data, ela não é afirmada categoricamente, mas provavelmente entre os anos 560 a 538 a.C. O tema do livro fala sobre as lições da divisão do Reino Unido. As palavras-chave, rei, casa e profeta. E os versículos-chave, 1 Reis, capítulo 3, verso 9, referente ao livro de 1 Reis, e o versículo-chave de 2 Reis, é o capítulo 12, verso de número 7. Quando a gente fala de versículo-chave, nós estamos falando sobre o texto áureo, que é o versículo principal que vai nortear toda a ideia central do livro bíblico. O livro de 2 Reis tem 25 capítulos e 719 versículos. A divisão do livro corresponde ao grande problema que aconteceu na monarquia após a morte de Salomão, quando seu filho Roboão, ou Reoboão, assumiu o trono. Então, as 12 tribos passaram por uma grande cisão. Síndrome do pecado e da calamidade. Este livro, portanto, através da divisão que ocorre entre as tribos, fala sobre atos tolos e excessos, idolatria, e isto, então, fomentou a divisão entre as 12 tribos de Israel. No presente livro de 2 Reis, Deus aparece a Salomão por 3 vezes e, na primeira, deu a ele sabedoria. E, na segunda aparição, o Senhor surge ali na inauguração do templo. E, na terceira vez que Deus surge para Salomão, é para dirigir o seu juízo. Ele foi o maior causador da divisão das tribos, Salomão. Veja bem, porque através do seu reinado, ele acrescentou entre as 12 tribos de Israel um clima de tensionamento, sobretudo com divisões, ciúmes, inveja. Salomão fez acepção entre as tribos e implantou o seu nepotismo entre os seus líderes. Então, esses problemas do seu governo monárquico foram fomentando ao longo do tempo a impopularidade dele, a animosidade do povo e, consequentemente, o preparo para que a divisão fosse definitivamente concretizada com o seu filho substituto no trono, Roboão. Temos então um grande confronto. Foi convocada uma Assembleia Geral para confirmar a subida, a ascensão de Roboão ao trono, substituindo seu pai Salomão. Esta Assembleia era formada por anciãos que representavam o povo de Israel e exigiu do novo rei o alívio das pesadas cargas tributárias impostas pelo governo de Salomão. Respondeu Roboão à Assembleia dos Anciãos com a famosa frase, 1 Reis
12:14. Meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. Mediante essa taxa de tributo pesada de Salomão, e agora sendo acrescentada na liderança do rei Roboão, surge um personagem que é Jeroboão. Ele era o filho de Nebate, pertencia à tribo de Efraim, que era a principal tribo da região norte. A sua mãe se chamava Zeruia e trabalhava nas fortificações em Milo, perto da cidade de Sião. Jeroboão, queridos alunos, era um jovem ambicioso que ajudava nos trabalhos. Ele foi superintendente sobre a questão da cobrança de impostos e trabalhos forçados na tribo de Efraim. Ele era esperto, empreendedor e sabia bem como valer-se do descontentamento das tribos de Israel. Portanto, Jeroboão ele tinha grande influência e Salomão sabia que isso lhe traria sérios problemas. Salomão planejou uma execução contra a vida de Jeroboão, mas isso não aconteceu porque ele conseguiu fugir a tempo para a terra do Egito e ali ele foi protegido pelo faraó Sisaque. Após a morte de Salomão, o Jeroboão sobe do Egito e torna para a sua terra. E temos então agora a divisão das tribos e Jeroboão ampliando o abismo entre as nações. E Jeroboão levantando então uma capital sede, uma sede no Reino do Norte, em Efraim. E primeiramente ele vai colocar essa sede num local chamado Peniel, e depois de Penuel ele passa para Tirza, e finalmente a sede fica estabelecida em Samaria. Jeroboão ele encontra várias dificuldades na sua administração e dentre elas estava a questão religiosa, porque ele tentou impedir o fluxo de crentes peregrinos israelitas que se dirigiam anualmente para o templo que ficava em Jerusalém. Jerusalém está lá em Judá, está no Reino do Sul, onde é formado as tribos de Benjamim e Judá. Então, o que o Jeroboão fez? Ele acabou fundando santuários idólatras em 2 locais, Dan e Betel, com 2 bezerros de ouro. Jeroboão, ele então corrompeu as antigas leis mosaicas, estabeleceu um sacerdócio particular composto de indivíduos que não pertenciam à tribo de Levi. E também mudou as datas comemorativas e os dias dos sacrifícios. Outro sim, Jeroboão, ele erigiu lugares para uma adoração espúria, chamado de lugares altos e seguindo os costumes das nações pagãs. Bem assim, Jeroboão, ele também deu início a um curso de ação que só poderia resultar em destruição. Ele oficiava oferecendo incenso nos holocaustos como se fosse um rei sacerdote, imitando assim a prática dos egípcios. Na qualidade de primeiro rei secessionista de Israel, Jeroboão, ele governou durante 22 anos e o seu filho Nadab, ele governou apenas por 2 anos e foi assassinado por Baasa. Então nós temos agora a imagem dos lugares altos construídos na época do rei Jeroboão. Jeroboão, relembro que ele está reinando nas 10 tribos do norte. Esses lugares altos, então, foram feitos, conforme dissemos anteriormente, para impedir o fluxo dos israelitas peregrinos que faziam a jornada de peregrinação ao templo em Jerusalém.
Os preparativos para a construção do templo. Agora nós queremos chamar a atenção de vocês para um parênteses que nós estamos abrindo aqui dentro da matéria para a gente destacar o local e também a descrição do templo construído por Salomão. Estamos fazendo aqui um sanduíche na aula. Falamos um pouquinho sobre a divisão, Jeroboão assumindo a liderança do Reino do Norte, Roboão assumindo a liderança do Reino do Sul, Judá e Benjamim. E agora a gente vai recapitular a questão da construção do templo através de Salomão. O templo foi construído em cima do Monte Moriá. Possivelmente esse local foi onde Abraão iria sacrificar Isaque. A antiga eira de Araúna, que Davi comprou de um jebuseu, também chamado de Orna. Este é o local exato da construção do templo. Exigia-se então uma área de pelo menos 180 a 90 metros. E o cume do morro precisava ser nivelado para a construção do templo. Este templo, então, fora construído nesse morro na parte leste, onde nasce o sol, ao norte da cidade de Davi, onde hoje está localizada a abóboda de ouro, que é a mesquita de Omar dos muçulmanos. Então vocês vejam aí na imagem o Monte Moriá, a vista aérea, e vocês têm ao centro aí a mesquita de Omar com a abóboda de ouro. Então acredita-se que exatamente onde está a mesquita de Omar é o Monte Moriá, onde Abraão ofereceu Isaque, mas na última hora Deus proveu o cordeiro, e exatamente o local onde Davi fez a aquisição da compra do terreno para a construção do templo pelo seu filho Salomão. Então, nos preparativos para a construção do templo, nós temos as medidas internas do mesmo: 27 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13 metros e meio de altura. Israel não tinha tecnologia para uma construção daquela grandeza. Então, Irão, rei de Tiro, ele emprestou a maior parte desta ajuda. A Fenícia do Sul estava sob o domínio do rei que governava em Tiro e ostentava o nome do rei dos Sidônios. Eles eram conhecidos como Sírios fenícios. Noé era de Sem, pai dos arameus. Esses arameus eram sírios que falavam o aramaico. Então aqui vai um registro da árvore genealógica. Noé, pai de Sem, nós temos os semitas. Dos 5 filhos de Sem, nós temos Arã ou Arão, pai dos arameus. Dos arameus vem os sírios ou síros. As duas expressões estão corretas. Este é o povo que fala a língua aramaica. Então, os aramaicos aí, descendentes dos arameus, de Arã ou Arão, conforme a tradução da Bíblia, são descendentes da linhagem de Sem, filho de Noé. Então, como resultado, o templo de Salomão ficou bem parecido com os templos dos povos pagãos daquela época. Irão era um antigo amigo de Davi e isso facilitou o acordo entre Irão e o rei Salomão. As duas principais cidades de Irão eram Tiro e Sidom. Os seus homens eram especialistas em cortar o cedro e também a navegação. Eles eram experts na navegação e também experts no corte do cedro do Líbano. Irão, ele faria então flutuar essa madeira pela costa do Mediterrâneo em grandes jangadas até que a mesma chegasse no porto de Jope. Os homens de Irão, eles iriam cortar essas árvores, mas Salomão enviou uma ajuda de homens não especializados para esse trabalho pesado. Também houve a contratação de homens especializados para cortar as pedras que estavam na pedreira da região de Efraim. Os gibilitas de Gilgal, 36 quilômetros ao norte de
Beirute. Então essas pedras eram cortadas distantes do local exato do templo, ou seja, elas já vinham cortadas nas medidas padronizadas para serem colocadas no templo. De Tiro a Jope, informação geográfica importante. Nós temos aí 210 quilômetros pelo mar, com as jangadas trazendo os materiais de construção. E de Jope para Jerusalém, por terra, nós temos 56 quilômetros. Então, chegou no porto de Jope, então o material tem que caminhar por terra, sendo trazido por esses homens que foram comissionados para o trabalho pesado, 56 quilômetros, até que chegassem no local da construção, em Jerusalém. 70 mil homens, então, eram responsáveis para carregar a madeira até Jerusalém. Então, nós temos aí no mapa, de cima para baixo, Tiro, a navegação, as jangadas trazendo os materiais, que irão estar agora numa parceria com o rei Salomão, até o porto de Jope, e de Jope até Jerusalém, os 70 mil homens trazendo todo o material para a construção do templo. Irão, ele teve então, no que tange a forma de pagamento, a seguinte relação comercial com Salomão. O Irão, ele não tinha muita madeira, mas o seu suprimento, ele era, então, deficiente. Salomão, ele vai desfrutar agora de uma grande colheita, abundância de víveres, e a forma de pagamento por essa madeira e os seus homens, a Bíblia fala sobre 20 mil coros de trigo. Na medida bíblica, cada coro vale aproximadamente 189 litros. Equivale, portanto, a dizer que 3.780 toneladas de trigo por ano é o cálculo dessa forma de pagamento. Outra informação da fórmula de pagamento: 20 coros de azeite batido. Sobre essa medida, nós temos então 3.780 toneladas de azeite. O óleo era batido em um pilão e o azeite era melhor do que aqueles extraídos com os pés no lagar. Esta foi a forma que o Salomão estava agora fazendo o pagamento na relação comercial. Israel, portanto, já supria toda a região do norte com as seguintes provisões: trigo, mel, azeite e bálsamo. Depois do término do templo, Israel continuou a suprir o rei de Tiro, Irão, com seus alimentos como forma de pagamento. A divisão dos trabalhos nessa magnífica construção do templo de Salomão. 30 mil homens em Israel foram levantados para trabalharem, foram divididos em 3 turnos, cada turno com 10 mil homens, trabalhavam 1 mês e descansavam 2 meses, eram 7 mil escravos, homens forçados a trabalhar como carregadores, chamados quebras às costas. 80 mil homens que trabalhavam como tiradores de pedra, e temos a informação de Adonirão, que era o grande chefe dos trabalhadores. Era o mestre da obra que supervisionava e era o gerente que estava ali sendo os olhos de Salomão na obra. Adonirão, então, era o grande chefe. Ele tinha, então, subordinados oficiais, chefes e capatazes, num total de 3.300 pessoas. Todos prestavam contas a Adonirão. E a organização, então, tornaria o trabalho mais leve e mais célere. Em 2 Crônicas, capítulo 2, verso 18, temos a informação com mais de 300 homens, provavelmente sendo eles mestres de obra, somando um total de 3.600 mestres de obra. Então, desses grandes números que estamos elencando para vocês aqui, queridos alunos, 3.600 mestres de obra. Irão foi um homem muito habilidoso. Não confundir com o rei de Tiro. Irão aqui que nós estamos falando é Irão ou Uran-Rabi,
cujo significado é meu pai. Nós estamos falando de um outro Irão agora, um artífice habilidoso, um personagem protagonista que aparece agora na história do templo. Ele tinha expertise no trabalho com bronze, que ligava e que levava cobre. É uma liga dessa junção do cobre com o estanho que dá o bronze. Talvez Irão, tá? Este expertise aqui, este homem com mão de obra qualificada, era da tribo de Dan, provavelmente, e morando algum tempo na tribo de Naftali. A ele foi dado a tarefa de produzir alguns utensílios do templo de Salomão. Por exemplo, a fundição de objetos que foram feitos num local chamado Vale do Jordão. Não confundam o Vale do Jordão com o Rio Jordão. O Rio Jordão corre dentro do Vale do Jordão. Há 37 vales no Antigo Testamento e um deles é o Vale do Jordão, o lugar mais próximo onde se tinha argila suficiente para fazer os moldes dessa fundição dos objetos, dos utensílios que Irão ele recebeu então a missão de fazer todo o trabalho artesanal, né? Ficava então essa região entre Sucote e Zaretã, a 56 quilômetros ao norte do Mar Morto e a leste do Rio Jordão. Então nós temos aí o Vale do Jordão e nós temos também aí toda a região da Palestina e essa região com muita argila, onde a mesma servia dos moldes para que Irão, o artífice, fizesse os utensílios do templo de Salomão. Nós temos agora uma imagem sobre a parte interna do templo de Salomão. Esta imagem ela tem um destaque mais próximo para sua visualização, e aí você encontra de azul em pé o sumo sacerdote oferecendo o sacrifício. O local onde ele está é o lugar santo. Subindo as escadas acima, depois do último degrau, já temos o Santo dos Santos. Nós temos aí o grande mar de bronze. No tabernáculo, Moisés usava a pia de cobre, mas, segundo o teólogo Russell Norman Champlin, o grande pecado de Salomão foi o exagero. Ele era muito exagerado. Então, a pia de cobre do tabernáculo, ele mandou fazer um grande mar de bronze, que é esse recipiente com a água para os sacerdotes lavarem os pés e as mãos. Nós temos os edifícios de Salomão, a casa de Salomão, a sala do trono, nós temos o templo, nós temos o palácio, nós temos os átrios externo, o átrio médio. Nós temos então nesta planta toda a configuração dos edifícios da construção de Salomão. Então vejam que nós não temos apenas a construção do templo. Nós temos a casa do Líbano, de baixo para cima, seguindo a ordem. A casa do Líbano, nós temos o pátio das colunas, depois a sala do trono, depois nós temos o palácio e, por fim, lá em cima, nós vamos ter o templo. A sala do trono, onde fica o trono do rei Salomão, como já dissemos, Champlin conjectura que um dos seus maiores pecados foi o exagero. Tudo que Salomão fazia foi na base do exagero. E nós temos agora, finalmente, a lista dos reis de Israel. Quando eu falo reis de Israel, eu estou falando das 10 tribos do norte, cuja capital estava em Samaria. Uma lista com 19 reis. Detalhe, todos os reis, um pior que o outro. Nenhum rei bom. Temos aí o primeiro, Jeroboão, depois Nadab, Baasa, Elá, Zinri, Onri, Acabe, Acasias, Jorão, Josafá, Jeorão, Jeú, Jeoacás, Jeoás, Jeroboão, Zacarias, Salom, Menahem, Pesaías, Peca, Oséias, Jotão e Acás. Nós temos então aí
a lista dos reis de Israel. Nós temos na coluna da direita as referências bíblicas, que são os textos da Bíblia com as passagens que indicam a trajetória da monarquia destes reis, totalizando 19 reis do norte, das 10 tribos do norte. Então nós temos aí os reis do norte, que são os 19 reis. Sobre o período do Reino do Norte, nós temos aí a cronologia. Data, a gente fala conjecturando, ok? Então, 931 a 721 a.C. Nos primeiros 50 anos, houve muita hostilização por parte de Judá e Síria. Então, Judá e Síria hostilizando nos primeiros 50 anos o Reino do Norte. Durante mais de 40 anos, nós temos aí uma questão já de um bem próspero sobre a casa de Onre. E mais 40 anos, um período aí de aviltamento sobre Jeú e Jeoacás. Durante mais de 50 anos, nós temos alargados ao máximo as fronteiras sobre o reino de Jeroboão II. E nos últimos 30 anos, nós temos então anarquia, ruínas, cativeiros e juízos sobre as 10 tribos que formavam o Reino do Norte. O Reino do Sul, período cronológico, datas prováveis, 931 a 605 AC. Nos primeiros 80 anos, nós temos muita prosperidade, com incremento do poderio. Aí, durante mais de 70 anos, nós temos alguns consideráveis desastres e a introdução do culto a Baal. E durante mais de 50 anos, sobre o reinado de Uzias, temos ampliado ao máximo as suas fronteiras territoriais. Durante mais de 15 anos, sobre o rei Acás, foi feito então a questão tributária da Assíria. E durante mais de 30 anos, sobre o rei Ezequias, foi recuperada a independência do Reino do Sul. Os últimos 100 anos, pela maior parte, foram vassalos da Assíria. Nós temos então neste mapa do globo uma representação do mapa bíblico dizendo: finalmente o pecado do povo de Israel foi punido e Deus permitiu que a Síria derrotasse e dispersasse o povo. Eles foram conduzidos em cativeiros e engolidos pelo governo e poderoso império assírio. O pecado traz sempre disciplina e consequência do pecado e às vezes são irreversíveis. Então a Assíria está agora levando cativo as 10 tribos do Reino do Norte. Este cativeiro durou por volta de 110, 120 anos. Depois que os israelitas foram expulsos, estrangeiros do Império Assírio foram enviados para recolonizar a terra. Essa política ajudou a Assíria a manter em paz em territórios conquistados. Então, este momento de recolonizar a terra e os estrangeiros do Império Assírio enviados para a região do norte, as 10 tribos de Israel, houve então agora a miscigenação do casamento misto dos israelitas do Reino do Norte com esses estrangeiros do Império Assírio. Como a capital do Reino do Norte é em Samaria, dessa miscigenação, israelitas do norte, 10 tribos, mais os estrangeiros do Império Assírio, surge os samaritanos. Meus amados irmãos, meus queridos alunos, eu quero agradecer a presença de todos nesta aula. Nós nos encontraremos na próxima aula, quando falaremos a respeito do primeiro livro das Crônicas. Bons estudos, um forte abraço e até lá, permitindo Deus.